Tá, bora lá. Retcons e Naruto. Quais são e por quê? Não vou lembrar. Vi Naruto há tanto tempo que, sinceramente, eu lembro cenas marcantes do clássico, algumas cenas do Shippuden, tá ligado? Mas eu não vou lembrar da história de fato. Eu, sinceramente, aqui eu só vou aceitar, tá ligado? Inclusive é do canal O Analista. Nunca vi um vídeo dele. Deixa eu copiar aqui pra mandar depois no chat. Bora ver, bora ver. Minato com o modo Kurama, mudanças no design do Rinnegan e um apanhado gigante de coisas que foram mudando durante uma obra. Hoje vamos falar sobre isso. Você não sabe o que é retcon, e se você se baseia em uma definição simples e rápida de Wikipedia, ou... Rapaz, deixa eu falar que eu sei de retcon. Pra mim, retcon é tipo... tem um conceito apresentado na obra, ou um conceito que não é bem explicado, que o autor pega isso pra meio que dar uma mudada, né, do que já aconteceu. Ou, sei lá, simplesmente elementos que realmente já o autor falou que era isso, só que ele falou, tá, não é isso mais. É tipo coisa assim. em vídeos Você não conhece Naruto, você sente. Pra mim é isso. Posso estar errado. curtos que citam retcons aqui e ali, Nem os fãs sabem, porque o Kakashi nunca ficou cego usando tanto Kamui. sinto lhe dizer, Na verdade, qualquer coisa que altere a visão de algo, aperta aí. Eu tava num conceito muito mais fechado, né? mas é bem provável que você não tenha entendido exatamente esse termo, até porque ele também anda sofrendo muito nas mãos do imaginário popular. Fato é que as pessoas adoram falar termos técnicos aqui e ali, mas a maioria não tem tempo ou a prática de ler sobre a história e a execução desses termos na escrita. E assim, meio que tudo acaba virando retcon, furo de roteiro, sendo que nem sempre esse é o caso. Então, salve meus analistas, show, Luca aqui mais uma vez. E a ideia desse vídeo é explicar com um olhar um pouco mais acadêmico esse termo que anda tão na boca do povo ultimamente. Hoje falaremos sobre continuidade retroativa, mas explicando de maneira mais consolidada. Caramba, é isso que significa retcon, mano? Que isso? O que exatamente é isso, e também referenciando o que é e não é retcon. Esse é um vídeo bem especial pra mim, porque eu tenho pensado em fazer ele por um bom tempo, e acho que finalmente achei um bom momento para postá-lo. Eu sou um escritor e tenho um livro publicado que tá aqui na descrição. Também gosto muito de estudar sobre isso. Deixa eu pegar o link aqui do livro também, aproveitar. Estrutura narrativa, termos, tropos e afins. Mas não, eu não tô tirando nada disso só da minha cabeça. Esse vídeo é um trabalho de pesquisa meu, em que eu me baseei principalmente no livro The Retcon Game, Retroactive Continuity and the Hyperlink. Mano, é muito bom sempre ver vídeos de pessoas que realmente sabem o que estão falando, né? Que estudaram pra isso. Porque normalmente quando eu estou falando é na base do eu acho. Ah, pela minha memória, eu acho que é isso. of America. Ah, com base em nada, eu falo isso. É desse jeito. Escrito por Andrew J. Friedenthal. Mas também citarei outros autores e livros como A Morte do Autor, de Roland Barthes, e talvez só um pouquinho de Northrop Frye. Eu quero ser isso quando crescer. Então, se você discorda de algo conceitual que seja referente à parte em que eu cito esses caras, vai lá e briga com os autores e não comigo. Mas brincadeiras à parte, se você tiver alguma outra fonte acadêmica ou discorda de algo que eu tenha falado por aqui, eu adoraria saber o seu argumento aqui nos comentários. Não se preocupe, meu rei. Não se preocupe, não vou nem argumentar, vou só aceitar o que você disser. Só seja educado. Dizer? Dizer. É isso aí. Tudo que eu falo e falarei aqui nesse vídeo é um apanhado de definições e comparações que a galera costuma chamar de retcon, e eu vou dar aqui a minha análise. Então, se você encontrar algum erro, eu vou ficar muito feliz em ver o seu argumento e ver se ele faz sentido, beleza? Dito isso, se inscreve no canal e junte seus membros a partir de R$ 1,99 e bora pro vídeo. Eu queria começar deixando muito claro o que é e não é. O vídeo tá muito alto, inclusive, eu tô vendo que tá estourando o som no OBS, calma aí. Retcon. Retcon, de acordo com o Friedenthal, é um processo narrativo em que o criador ou produtor de uma narrativa altera deliberadamente a história dessa narrativa de modo que daqui pra frente as histórias futuras reflitam essa nova história, ignorando completamente o antigo, como se nunca tivesse acontecido. Foco nessa última. Inclusive pra vocês, retcon é ruim? Eu acho que sempre entra na parte do depende, né? Depende do que é feito, depende de que conceito está sendo jogado fora, o que está mudando, né?
Posso falar algo polêmico? Boruto é bom no quesito de não deixar pontas soltas. Ele é bem amarradinho e até usa bem os temas budistas de Naruto. Eu acho que ele é menos impactante, mas ele é bem equilibrado. É porque eu também concordo que o Boruto, pelo menos eu comecei a acompanhar o mangá de Boruto, tipo, eu via o mangá de Boruto, só que eu via meio jogado. Comecei a acompanhar de fato quando lançou o Tio Vortex. Todo o conceito de Boruto é muito interessante, pelo menos o mangá. O anime tem tanto filler que é meio complicado. Mas eu acho que é realmente o processo de amadurecimento do Kishimoto, né? Em, em escrever a história. Se eu não tiver enganado, não é mais ele que tá desenhando, só escrevendo a história mesmo, e ainda é um mangá mensal. Pra quem trabalhou em um mangá semanal, tá ligado? O mangá mensal dá tempo de ele pensar em muito mais coisas e amarrar muito mais coisas. Parte como se nunca tivesse acontecido. Ou seja, um retcon é uma mudança que altera completamente algo antigo e leva aquilo como se nunca tivesse acontecido, uma espécie de substituição. Outra coisa importante a se observar é o preparo, pistas e foreshadows nesse meio do caminho, pois um retcon não é um retcon se nós estivermos falando sobre informação oculta e plot twist. E como assim, Luca? Por exemplo, eu vi muita gente falando que o Hashirama ser do nível que ele realmente é no Shippuden é um retcon, pois o clássico tinha muito mais destaque para o Hiruzen e para o Minato, eles exaltavam mais esses personagens. Porém, isso não é um retcon. A verdadeira força do Hashirama sempre foi uma informação oculta no texto, e a trama de Naruto trabalhava muito esse mistério, tanto é que Hashirama já era aclamado por ser o ninja que deteve Madara Uchiha. Isso, lá em Sim. Naruto clássico, no Vale do Fim. Já existiam essas estátuas e elas eram uma denominação de alto poder. Sendo assim, já tinha um preparo narrativo da força implícita desse personagem. Agora, Tipo, eles esquecendo que tem um domo que detecta intrusos apresentado em Naruto. Aí é foda. Eu não lembrava disso. claro que a força dele ser absurda é um problema para a história. Sim, saiu um pouco de mão. Isso porque um termo talvez mais adequado aqui seja power creep, onde o nível de poder de uma obra cresce muito de uma maneira desproporcional, causando uma quebra de balanceamento, quebra essa que é notável. Power creep, no entanto, não é um termo narrativo usual, isso não é nada acadêmico, mas sim um termo popular, muito mais utilizado no meio dos games. E essa parte a gente vai deixar um pouco para outro vídeo que eu vou falar sobre. Ok. Inclusive, aqui puxando outra obra aqui do nada, né? Jujutsu Kaisen. A gente tava falando de Jujutsu Kaisen mais cedo. Vocês acham que Jujutsu Kaisen teve esse mesmo problema que Naruto? O nível de poder da obra escalou a um ponto em que virou problemático, por exemplo, como era contra o Madara? Nesse caso, pensando no Sukuna? Isso, Bonaparte! Obrigado pela inscrição de presente pro Madrower 2025. Gigantesco. Power creep. Para esses casos, nós temos o termo Pensei que dava pra escolher a Clay dar ou dar outro. Acho que se você clicar no nome dela, se eu estiver enganado, dá pra ter um botãozinho de dar sub. correto, que é escala inflacionária e hiperbolização narrativa. Então, sim, Naruto sofre bastante de escala inflacionária em seus níveis de poder. Bonaparte, muito obrigado pelo sub de presente pra Lala. Livre de AD novamente. Principalmente na Guerra Ninja, tá? Isso por conta de oponentes cada vez mais grandiosos e com um acúmulo Calma aí, eu me perdi aqui. O que tava acontecendo? Mimimei. narrativa. Então, sim, Naruto sofre bastante de escala inflacionária em seus níveis de poder, principalmente na Guerra Ninja, tá? Isso por conta de oponentes cada vez mais grandiosos e com um acúmulo de diferentes habilidades que muitas vezes não são utilizadas pelo bem do roteiro. O próprio Obito, por exemplo, que mal utiliza os poderes do Rinnegan. Se ele fosse capaz de utilizar tudo naquele momento, muitas soluções que aconteceram na obra não seriam possíveis. Ele poderia absorver chakra, ele poderia invocar animais, ele poderia fazer uma série de coisas. O mesmo acontece com o Kamui. Outra coisa importante é entender que retcons e plot twists são coisas bem diferentes, mas às vezes eles podem estar interligados. Um plot twist não precisa ser um retcon, só por mudar o sentido de Isso é verdade, isso é verdade. Eu ia falar no final, né? tudo que é anterior. E cuidado que agora vem spoiler de Na verdade, você, Bonaparte, pode escolher, mas aí se você quiser deixar a Clay escolher quem recebeu o subgift, você também pode.
no exemplo que eu vou dar. Por exemplo, o plot twist do Ichigo ter linhagem Quincy. Isso não é retcon, porque não mudou retroativamente o passado dele. Isso sempre esteve ali, com pistas e que fazem bastante sentido para a trama dele. Nada foi alterado no passado, com nenhum flashback para isso acontecer. A causalidade não foi alterada. Foi só uma revelação. E isso é diferente de um plot twist com o uso de retcon, que foi o caso de entendermos que o ataque de Konoha não foi de autoria da Kurama, mas sim de Obito que controlou ela. A causalidade foi comprometida. Isso muda o passado, muda completamente né? o sentido do evento e da natureza da criatura, pois no primeiro capítulo, ela já era denominada como um ser que era responsável por desastres naturais. E essa escrita... Inclusive, a gente passa Naruto clássico inteiro e praticamente mais da metade de Naruto Shippuden achando que a Kurama é do mal, né? Até ter esse momento de revelação da verdade e tudo mais, o Naruto ficando amigo da Kurama. E mudança de responsabilidade retroativa mudou por completo tudo o que sabíamos do passado daquela criatura. Fora que a execução também conta muito. A escrita retroativa da Kurama vem em formato de flashback direto, que muda completamente o sentido do evento. Mas agora voltando para o foco em retcon. A origem do termo deriva muito da publicação de quadrinhos, já que ele surgiu em meados da década de 80, na HQ All-Star Squadron, da DC. E sim, principalmente nas HQs, rolava muito de um autor pegar um personagem já bem consolidado e mudar a história de origem dele, ou alterar É aí que começou esse negócio de multiversos, né? certos pilares que mudavam completamente o personagem. Mudando algumas Vários vezes seu mundos. passado, história, origem, poderes e até mesmo visão política. Isso é continuidade retroativa, e Friedenthal define 3 tipos de retcon possíveis. A reinterpretação, onde muda-se a forma como uma obra anterior é vista e interpretada, mas de uma forma nada definitiva, assim permitindo alguma escolha por parte do público para determinar qual história ainda é considerada canônica para a narrativa. Um exemplo que eu tenho disso é a HQ do Charada Ano 1, onde não temos nada confirmando que ela seja canônica, e até mesmo o roteirista que atuou como Charada, né, o Paul Dano, que diz que não pode afirmar Perdão. que essa história seja canônica no universo do The Batman. Ele deixa isso escrito já antes de começar a história. Ou seja, esse é um caso de reinterpretação, onde temos muitas novas informações do passado do vilão, mas vinda de uma fonte não exatamente canônica, podendo ser ou não considerada pela fanbase e no imaginário. Não fale, Bonaparte, calma. Eu estou tentando segurar a risada. Tamo em vídeo sério, vídeo pra aprender. De uma fonte não exatamente canônica, podendo ser ou não considerada pela fanbase e no imaginário do personagem. Fica com o canon em aberto. Outro tipo de retcon é o de reinscrição, que é uma mudança mais solidificada na forma como uma obra anterior é vista. Tá, calma aí, eu até perdi o foco. Então, esse primeiro retcon aqui, né, esse tipo de retcon é basicamente quando não tem nada falando que aquilo é o oficial, né? Nada que aquilo fale, aquele é o passado e ponto. Esse é o negócio. É só realmente quando deixam em aberto, né? Então pode ser que, deixem aberto para outras pessoas fazerem outros inícios, né? Pra essa história. Perfeito. E no imaginário do personagem. Fica com o canon em aberto. Ficou até difícil de falar. Outro tipo de retcon é o de reinscrição, que é uma mudança mais solidificada na forma como uma obra anterior é vista, mudando concreta e canonicamente o significado dessa obra daqui em diante. E esse é o que mais tem em Naruto e na maioria dos shonens, porque ele altera definitivamente o canon. E como a gente tá falando de uma obra contínua, então esse é o retcon mais utilizado, o retcon de reinscrição. E nesse caso se trata de uma mudança súbita na trama e sem qualquer preparo evidente ou informação oculta sobre isso. Um caso como esse é o do Minato do nada demonstrar que possui o modo Kurama quando ele volta à vida. Isso é um... Inclusive, o Minato ter parte da Kurama, né? O Minato do nada ter metade da Kurama dentro dele. Tipo, ele tava morto. retcon de reinscrição porque, embora tenha a citação de que a vítima selada ficará eternamente com a alma de quem conjurou o jutsu, ainda temos a questão de que, de acordo com a citação do Hiruzen, tanto o Minato quanto a Kurama deveriam estar em uma luta eterna, em constante sofrimento dentro da barriga do deus da morte. Suas almas estariam eternamente...
Ele viu a Kurama junto, sendo que acabou com o mesmo selo pra libertar ele. em profundo ódio. E bom, eles virarem amiguinhos, primeiro que não faz sentido algum, de acordo com esse conceito, e muito menos temos qualquer outra explicação para isso. Portanto, isso sim é um retcon de reinscrição, pois mudou de forma concreta o significado desse conceito sem mais nem menos, e o transformou em algo novo, sem qualquer preparo anterior. E a terceira e última forma de retcon, declarada por Friedenthal, é a revisão, a mais pesada de todas, onde uma obra antiga O Kurama dominar o teu lado mal da Kurama, o que piora. É que tu pensa, pô, tudo que a Kurama ali, brava, fez, tá ligado? Inimiga do Naruto, parte do clássico inteiro, tá ligado? Metade do Shippuden ali pra frente. Era o lado bom da Kurama. E o Minato ficou amigo do lado mal da Kurama, quando foi revivido. Olha que coisa boa, né? não é apenas mais vista de uma forma diferente, mas até mesmo alterada por meio de republicação, novas edições e assim por diante, de modo em que o texto mude completamente alguma coisa. O passado é modificado para se ajustar ao presente, mas de forma que se cria uma nova versão oficial, substituindo a anterior. Ou seja, é como se fosse a questão que eu citei da HQ do Charada, mas de uma maneira em que aquilo lá virasse totalmente a origem factual e canônica do personagem, e não algo interpretativo e em aberto. Beleza, agora que a gente tem estabelecido esses parâmetros, bora falar um pouco sobre essa informação oculta, criação de mistério e também plot twist. Para explicar tudo isso, eu vou ir dando exemplos dentro da própria obra de Naruto. A questão do Rinnegan do Pain é um bom ponto de análise para vermos toda essa questão. O visual inicial do Rinnegan foi sim alvo de um retcon, isso é fatídico, principalmente pelo fato dele ter recebido uma alteração visual dentro da obra e sem qualquer explicação na trama. Ele simplesmente era de uma forma e depois ficou com outra aparência, tanto no anime quanto no mangá. E isso serve para mostrar que nem todo retcon é ruim. Retcons são mudanças e que têm intenção de correção, alteração ou melhoria, e muitas vezes a sua execução pode vir a ser duvidosa, mas quando feito de um jeito certo, pode ser sim uma ótima correção para algum elemento dentro da trama. Se alguém vier falando, Naruto é ruim porque tá cheio de retcon, não, retcon não é sinônimo de algo ruim, tá bom? É sinônimo de correções e de que provavelmente essa obra não era tão bem planejada como deveria ser. Mas está tudo bem. É uma forma de você corrigir, é uma forma de você ampliar e talvez melhorar. Porém, isso mostra também que o Kishimoto ele tá constantemente pensando na obra dele. Como ele poderia melhorar na obra dele e tentando ver os erros do passado, né? Como eu disse, quando tava falando de Boruto, né? Naruto é uma obra semanal. Ter uma obra semanal é algo que tá propenso a erro e tá muito propenso ao ator não ter uma ideia muito bem definida do que fazer. É um ritmo bem difícil de se trabalhar, né? Então, para uma obra que tem mais de 400 capítulos por aí, vai ter esse tipo de coisa, querendo ou não. Eu lembro que falavam que Bleach não tinha tanto isso, né? Bleach era uma obra muito mais fechadinha, posso estar enganado. Também não vou me lembrar tudo que eu vi em Bleach. Mas casos raros, né? O mais normal mesmo é ter as obras sofrerem esse tipo de coisa. Naruto Shippuden é o mesmo do mangá clássico, eles só quiseram dividir. Então, no mangá, continua semanalmente, mesmo depois do React. Do React não. Do time skip. Falam que os kanjis de Bleach são para adultos entenderem. Justo. ainda sobre É o Chichicubo, né? Não tem jeito. o Rinnegan, eu vi pessoas afirmando Inclusive, eu tenho que ler o mangá de Bleach. Eu acho que eu tô com muito mais interesse em ver o mangá de Bleach do que o anime. que ele como um todo só acabou sendo retconado Eu assisti o anime, tá? Só falar, eu assisti o anime antes dessa temporada nova que tá saindo de uns aninhos pra cá. Lá 10 anos atrás, por aí, vai. Eu assisti o anime todo, mas também faz tempo. por causa do plot do Madara. O Madara ser o indivíduo que originou os olhos e não o Rikudo Sennin. E bom, vamos falar um pouco sobre isso. Essa trama do Rinnegan, ela é mal escrita. Eu já adianto isso pra vocês. Embora ela tenha sim seus acertos, ela também tem muitos problemas em si, principalmente porque a sua escrita foi mudando esporadicamente e com muito e muito tempo, desde o aparecimento de Pain até o final da Guerra Ninja. Mas eu pelo menos não considero que o Rinnegan tenha sofrido retcon muito por conta
volta de suas informações ocultas. Para mim, o retcon não está no Rinnegan em si. A revelação dos olhos serem do Madara não ressignifica a origem mitológica do Dojutsu, mas sim cria uma ponte entre o mito e o Nagato. O retcon tá aí, nessa ponte. Essa ponte é o retcon, que é uma ressignificação retroativa, mas ela não contradiz e não muda a origem do mito. Deu pra entender? Eu acho que ele ser do Madara é um plot twist mal feito. Informação oculta é um recurso narrativo no qual o autor não revela imediatamente certos dados relevantes da história, deixando-os escondidos ou implícitos para que sejam descobertos em forma de plot twist ou permaneçam subentendidos, cabendo ao leitor reconstruí-los e interpretá-los. Esse mecanismo está Tá, posso estar enganado em tudo que ele tá dizendo aqui, mas tem plot twists que é só ruim, tá ligado? Por exemplo, isso que ele tá falando de o Madara ser, na verdade, a origem do Rinnegan e tudo mais. É um plot twist, que ele falou também, né, ser um retcon, querendo ou não. Mas é um plot twist que precisava, esconder mesmo, assim, sabe? Revelar assim do nada, quebrar um pouquinho do que já tinha dito antes, só que era só mais um mito, lenda, né? É meio forçada a forma que eles fazem isso, porque é meio difícil de pensar pensar o Nagato não saber disso. Eu não lembro como o Nagato conseguiu o Rinnegan dele. Ele nasceu com o Rinnegan? Eu não lembro se ele tinha desde criança, desde que nasceu. Não, eles plantaram nele? Ah, tá. Madara e Obito. Ele meio que foi um teste, então, né? Ok. E é um buff de grotesco dos Uchihas, que já é OP. Mano, o Uchiha e o Uzumaki é algo, né? Dentro da obra. diretamente ligado à retórica da ocultação na narratologia, muito presente nos livros de Gerald Genette, sobre teoria do foco, onde ele explica como isso é usado para a criação de tensão. Mano, sinceramente, toda vez que ele cita um livro aqui, cita um autor, eu nem decoro o nome, eu só falo, me passe sabedoria. Muito obrigado. Sinto que eu estou ficando mais inteligente. Nunca peguei um livro pra ler. Gerald Genette, sobre teoria do foco, onde ele explica como isso é usado para a criação de tensão e drama. Mistérios têm uma construção muitas vezes lenta e com muitas informações ocultas. E aí, fica muito fácil de você só apontar qualquer coisa nova como sendo um retcon, só por ser uma alteração dentro da trama, não é mesmo? Então não, nem tudo que é novo é um retcon. Nem toda nova informação pode ser considerada um retcon, porque senão não existe mistério. Muitos acreditam que o que o autor fala fora da obra também conta muito dentro da obra, mas eu não sou muito dessa linha não. Para mim, uma obra tem que falar por si mesma. Por exemplo, digamos que o Kishimoto se pronuncie hoje em entrevista, falando que planejava colocar a Kaguya na obra desde Naruto clássico. E ele estaria mentindo? É algo da nossa percepção sobre ela? Talvez. Mas isso mudaria algo dentro da qualidade técnica da escrita da Kaguya em Naruto? Não, de maneira alguma. Roland Barthes fala muito sobre isso em seu livro The Death of the Author, A Morte do Autor. Ele traz um argumento... Mano, inclusive, eu acho meio paia... meio que... Como posso falar? A explicação de existir poderes no mundo, tá ligado? Por exemplo, nesse mundo de Naruto, é porque veio de alienígena. Sabe? Veio de fora da Terra, o mundo era comum antes disso. Não precisa, sabe? Você tá criando uma história, você já tá criando um mundo fictício. Você não precisa dar uma explicação detalhada do porquê, como surgiu. Você pode só falar, desde o início sempre existiu, sabe? Desde o início sempre existiu chakra e é uma energia comum nesse mundo. Assim como existiu fogo aqui, tá ligado? Por exemplo. É um alien, e aí eu pergunto como Naruto sabe que é um alien. Ninjas, né? São espertos, pelo visto. Gênios. Fala muito sobre isso em seu livro The Death of the Author, A Morte do Autor. Ele traz um argumento contra a crítica tradicional de se pautar apenas nas intenções do autor, até porque
Um dia, esse autor pode morrer. Seus registros podem ser totalmente apagados da história. Digamos que todas as falas sobre esse autor, sobre a obra dele, sumam. E aí, como poderíamos avaliar o verdadeiro significado de uma obra sem a presença de um autor vivo para explicar ela pra gente? Ora, pela própria obra, é claro. Sabe uma coisa forçada disso? Como a projetora do Chakra, Ninja Fortíssima e Alien foi apagada da história. É o que eu disse, Kishimoto, quando ele falou ali, se o Kishimoto aparecesse falando que Kaguya tava prevista pra entrar desde Naruto clássico. Mentira pura. Não tem como. Não existe isso. Ele decidiu botar de último momento e isso é claro quando você vê a obra de Naruto. Claro. A obra deve falar por ela mesma. Eu e o Roland Barthes acreditamos nisso. Então, quando entramos no assunto de retcon, eu acabo indo mais por essa linha também. Não tem pistas na trama que indiquem preparo narrativo? Não existe qualquer mistério oculto sobre aquele elemento? Foi algo que veio do nada ou apenas como um plot fix? E também o principal fator. Esse é um elemento novo que surgiu agora e que ressignifica alguma coisa anterior à trama, seja com ou sem flashback. Se é algo que ressignifica, dá um novo significado para aquilo e de fato muda a causalidade das coisas, aí é um retcon. Pelo menos na minha análise, é claro. Quanto ao Rinnegan, tudo que é dito para nós na audiência é através de conhecimento mitológico e de lendas e suposições dos personagens dentro da obra. Um meio super abstrato e que pode ser mutável ao bel prazer do autor. São lendas e com narradores não confiáveis. Nada do que o Jiraiya fala é fato. Nada do que o Jiraiya fala ele viu diretamente. Sendo assim, tem-se a tendência de mistério para a origem e também para o plot, que fica em aberto. Nada que surge após, por conta das declarações e do passado do Madara, mudam a origem mística do Rinnegan. Continua tudo sólido, nada é substituído, já que continua tendo ligação direta, sim, com o Sábio dos Seis Caminhos e seus filhos. E temos diversos momentos em que esse tema é mais e mais explorado. O problema pra mim nessa escrita é a falta de clareza, explicações e muitas conveniências que temos nesse percurso, que acabam tornando a escrita artificial e que é bem menos natural do que estávamos acostumados no começo de Naruto. Então, o que nós temos aqui, ao meu ver, é basicamente... É porque eles expandiam o mundo muito, né? Ao querer também introduzir coisas novas pra não ficar parecendo muito mais do mesmo, né? Então, incluir os poderes oculares, com certeza é uma forma de tornar a obra mais interessante, né? Já que já existia poderes oculares antes em Naruto. Só que foi algo não muito bem planejado. Foi algo não muito bem colocado ali. Esse é um ponto interessante. Uma das coisas interessantes do Jiraiya é que ele serve como escritor da história do Naruto diretamente. Tanto por ser escritor, quanto por criar o Naruto. Mas o Sábio dos Seis Caminhos substitui esse papel. Ele poderia ser um dos melhores personagens pra mim. É o único bem escrito. Sinceramente, é o que eu falo muito, que é a história de... Tipo, histórias não precisam ser felizes o tempo todo. Existem personagens incríveis que eles têm um fim. Pode ter um fim muito bem colocado, assim como teve o Jiraiya, naquele momento do ponto da obra, né? E é triste tudo mais, mas é algo bom pra história, sabe? É algo que faz você sentir algo ali, tá ligado? Você vê que o personagem tem seu início, meio e fim, de fato. Então, consolidar isso, sabe? Não deixar ele arrastado ou sem propósito ao decorrer da obra. Mas o problema é esse, né? Dar um fim digno, entre aspas, assim, pro personagem, né? Dependendo aí de quem de quem acha de como foi a morte do Jiraiya. E só jogar isso fora depois. Foi o que desperdiçaram um pouco ele. É complicado. Kishimoto, né? um elemento divino desde sempre e que cumpre o papel como tendo origem e poderes diversos na escalada de poder da obra. Agora que já temos quase tudo explicadinho, bora falar o que é ou não é retcon em Naruto pela minha ótica. A começar pelas bijus. Muitos consideram bijus e jinchurikis em Naruto como um todo sendo um retcon. Mano, eu juro que em alguma coisa da minha memória
a Kurama era uma biju de 7 caudas. Eu juro, quando eu era criança, eu jurava que a Kurama era a biju de 7 caudas. E isso ficou por muito tempo na minha memória, velho. Fui descobrir, acho que com 14, 15 anos, que na verdade era de 9 caudas. Eu fiquei, oxi, quando é que isso mudou? Mas foi uma loucura pra mim na época. Nada a ver com o tema do vídeo, perdão. Pelo fato delas terem sido introduzidas como uma, entre aspas, classe de shinobi e tudo mais. Isso porque o termo Jinchuriki só veio aparecer no Shippuden e não no clássico. Em Naruto clássico, as bijus eram tratadas e chamadas de demônios, mas eu não Sim. considero isso um retcon. Primeiro, pelo simples fato de biju ser o mesmo termo para besta. Na verdade, Kurama Kitsune provavelmente era pra ser um yokai igual o Mononoke, mas trocaram no Shippuden. Sinceramente, eu não lembro como acontece essa troca, tá ligado? Bestas com cauda. É sério, essa é a tradução. Biju significa bestas com cauda. A mudança de termo não é bem uma mudança, mas uma padronização, e só serviu para nós categorizarmos melhor as criaturas em uma trama delas mesmas. Chamar besta de demônio ou besta de biju, para mim é basicamente a mesma coisa, porque esse é o significado da palavra biju. Agora, o termo Jinchuriki é realmente diferente, e não existia nada parecido no Naruto clássico. Jin vem Eles eram do só kanji de humano, tratados como pessoas que não deveriam existir. Chu vem do kanji de pilar, que é o mesmo kanji de Hashira, e Riki vem do kanji de força, poder, e também remete ao kanji Chikara. Sendo assim, Jinchuriki vem de pilar humano de poder, ou poder do pilar humano, basicamente um nome bonitinho para hospedeiro de um poder maior. O humano é o pilar. O meu ponto de defesa para isso não ser um retcon é, primeiramente, a questão de ser só um nome bonitinho para algo que já existia na trama e que não era nada novo. A gente tinha lá o Naruto, a gente tinha lá o Gaara. Eles eram hospedeiros, eles eram Jinchuriks, só não tinha esse nome. E também a parte da informação oculta das criaturas que também já tinham sido devidamente apresentadas. Essa parte é muito foda. Esse conceito já estava lá, nada foi substituído. Então existia sim um mistério envolvendo tanto o começo da vida do Naruto, a raposa de 9 caudas, a sua origem, o Shukaku e tudo mais. Nada foi substituído. Obviamente o termo veio somente no Shippuden por uma questão de preparo de toda a equipe da produção do mangá, até porque ocorreu sim uma pausa durante o time skip de Naruto para Naruto Shippuden, e esses detalhes ganham mais profundidade. Mas até aí foi apenas uma ampliação do conceito, somando a informação oculta, já pré-existente, e sem nenhuma substituição em si. Não houve aquela parte da definição de retcon que eu falei lá em cima, sobre tratar o conceito como se nunca tivesse acontecido. Não, eles não fazem isso. Até porque bijus ainda eram vistas e tratadas como demônios por muitos personagens, tanto heróis quanto antagonistas durante Naruto. Eles não foram tratados como heróis, eles foram tratados como heróis, mas depois que realmente o Naruto ou o Gaara teve mais ações, né, conceitos assim do bem. Eu não sei o termo direito. Ações do bem? Por aí, vocês entenderam. Eles que fizeram as pessoas ressignificar o negócio de demônio, né, deles. Fizeram ver como se fosse algo bom. Com ações, né, com conquistas. Shippuden. Por outro lado, temos esse aqui que é um dos grandes retcons de Naruto clássico para Naruto Shippuden, que é Danzo. Danzo é um personagem, e não um termo específico como Biju ou Jinchuriki. Um personagem que não tem... Será que vai falar sobre essa questão da Itachi massacrando todo o clã e tudo mais? Menção alguma, mesmo tendo um papel muito importante na diplomacia de Konoha. É verdade, né? Danzo é super importante na vida da Folha. Tropas Zambu, e mesmo em momentos de crise, não temos qualquer informação dele ali presente. Ele foi tratado completamente como se nunca tivesse existido em Naruto clássico, mesmo com toda a sua importância para a trama do arco de Konoha Crash, que é a invasão da Vila da Areia e a Vila do Som. Não temos nem sequer explicações sobre Ele era ligado ao terceiro Hokage e não apareceu no enterro dele. Não apareceu nem pra ajudar na morte dele, né? Ali contra o... Foi contra o Orochimaru? Foi o Orochimaru que matou ele? Acho que foi. Não apareceu nem pra dar um oi. Falou, opa, meu amigo, vim te salvar. a ausência dele nesses eventos. Nada disso foi falado nem durante Naruto Shippuden. Ele nunca foi mencionado nesse período de tempo. E tudo por falta de planejamento e preparo narrativo mesmo. Isso foi um retcon de reinscrição e que mudou completamente a trama de Naruto, possibilitando novos culpados para os crimes de Itachi. E também servindo de diversas maneiras para os arcos do Shippuden. Metade da Kurama no
Falar pra vocês, eu gosto da ideia do Itachi, sabe? Esse mistério do todo assassinato dos Uchihas, parte do Itachi pra poder salvar a vila de algum jeito, mas eu não gosto muito como isso liga pro Danzo, sabe? Eu nunca percebi isso de fato, sobre como o Danzo nunca apareceu, nunca foi citado em algum momento. Mas eu sempre sentia que ele era só meio jogado assim, como um inimigo a ser alvo, sabe? Tipo, não precisava fazer o Danzo um personagem, um vilão totalmente novo só pra isso. Nato. Essa parte eu já falei durante o vídeo. O lance da metade da Kurama ter sido separada, eu não considero um retcon, porque foi um mistério construído de forma gradual, com o passar do tempo e com presença sempre de informação oculta. Volta e meia o narrador voltava com esse mistério, dando algumas migalhas de informação. Por outro lado, é muito bizarro que a Kurama por si só tenha todo esse chakra dividido pela metade. É totalmente discrepante a um nível que quebra completamente a escrita do sistema de poder. E isso é uma escrita bem ruim mesmo. Mas sobre o fato do Minato ter o KCM, Inclusive, voltando aqui, voltando aqui pra parte do Danzo aqui rapidinho, agora que você falou que ele é criado pro Shippuden, eu fico imaginando que ele pensou realmente pro Itachi. Ou pra essa história de vingança do Sasuke e Itachi, tá ligado? No clássico. Ele já tinha pensado nisso? Ele já tinha uma ideia do que fazer? Ou realmente ele deixou pra desenvolver depois? e isso é uma escrita bem ruim mesmo. Mas sobre o fato do Minato ter o KCM, é sim um retcon, porque ressignifica todo o passado dito pelo Hiruzen sobre as almas ficarem em conflito pela eternidade. E não existe nesse caso a desculpa do Hiruzen ser um narrador não confiável. Mangekyo ele já sabia? Jiraiya. Porque naquele momento, o Hiruzen é uma referência naquele mundo, e também no posto narrativo colocado pelo autor. Também não temos nada que explique o que foi feito pelo Minato, juntamente da Kurama, até chegar a esse ponto. Então, sim, é um retcon mal feito, e ainda por cima pode ser encarado como um furo de roteiro. Mas isso eu falo mais pra frente quando for fazer um vídeo só sobre furo de roteiro. E ainda sobre o Minato, esse personagem aí realmente dá o que falar, modo sábio. O modo sábio do Minato em si. Simplesmente Minato reviver causou os maiores paradoxos de Naruto. É um retcon? Esse eu já não considero um retcon, pelo simples fato de não ser bem uma alteração na síntese do personagem. É uma ferramenta de batalha, né? Um modo que ele aprendeu por ter sido aluno do Jiraiya. Já tínhamos pistas de que ele poderia ser capaz de fazer isso. Ele podia invocar normalmente o Gamabunta, que desde o Naruto clássico é dito que consome muito chakra, até mesmo pelo próprio Jiraiya, e também o simples fato dele ter o contrato com sapos desde Naruto clássico já é um indicativo suficiente para colocar que ele era um possível usuário de Senjutsu dos sapos. Ah, Luca, mas ele não usou Senjutsu contra o Obito. Sim, porque a própria técnica demanda canalização e o Minato é um velocista. É uma desculpa muito plausível. Ele só usou na guerra porque o adversário que ele lutava contra exigia isso. Então eu não vejo isso sendo um retcon, até porque é algo já bem provável e esperado, nada de muito novo ou fora do escopo do personagem. Além, é claro, de não estar dentro da própria definição de retcon. Agora bora pegar esse peso pesado aqui, Zetsu. Zetsu é um ser extremamente misterioso e a informação oculta também faz parte do seu personagem. Ninguém sabe nada sobre ele e ele tem seu mistério, mas sim, ele é um retcon. Quando falamos sobre seu plot e sua virada de chave, principalmente. O Zetsu em si não é um retcon, mas o que ele vem a se tornar é. Isso é muito bizarro. Isso porque ele primeiro foi declarado como sendo a vontade manifestada do Madara, e depois foi revelado através de um plot twist muito bizarro, que na verdade ele é a vontade da Kaguya. O problema é que essa revelação só não tem nenhuma explicação decente. É só Mano, tudo o que envolve Kaguya não tem explicação decente. eu te enganei. Como? Eu também não sei, mano. E sério, não tem explicações sobre o que exatamente é o Zetsu e nem como ele conseguiu se passar pela vontade do Madara. E isso é muito, muito mal escrito. Mas é um retcon mal feito de reinscrição. Marca da maldição com Senjutsu. A marca da maldição também sofreu um retcon durante a guerra, que foi o fato de que sua energia, na verdade, sempre foi Senjutsu e absorve energia da natureza. Tudo isso apenas para que o Sasuke pudesse enfrentar Obito com a Jubi naquele momento fatídico e super conveniente. Nossa, sinceramente eu não lembro nada da marca da maldição, velho. Não lembrava que ela fazia isso, que foi esse momento aí que possibilitou essa cena toda, tá ligado? Pra mim, a marca da maldição era realmente algo que não fazia sentido o Sasuke continuar usando depois do clássico. Porque, pra mim, ela é só algo que aumentava o poder em troca de vida, sabe? Aumentava o poder em troca de realmente ser amaldiçoado.
Saiu de selo pra enzima e depois virou Senjutsu. Teve 3 retcons. A forma é Na edição 2. Eu não sei. Eu realmente não me lembro muita coisa da Marca da Maldição. que foi muito mais pelo Eu lembro mais ou menos do quando que apareceu no clássico, mas não lembro nenhuma vez depois que foi usada, nem no Shippuden, não lembro. fanservice do que por qualquer outra coisa. Até porque a gente sabe que meio que o Naruto que resolve todo esse conflito com o Obito, né? Ele que vai lá e convence o cara. E sim, retcons tem muitas vezes a influência externa como a aceitação do público e também recepção da audiência, como fator determinante para que aquilo possa acontecer. Então muitas vezes o retcon ele é criado como uma forma de gerar hype ou gerar algum tipo de quebra de expectativa, mesmo que não tenha tanto sentido, só para que a audiência aprove aquilo lá e melhore venda, ou tem algum propósito de marketing ou coisa do tipo. E esse foi o caso daquela mudança conceitual na Marca da Maldição que deu um pequeno power-up no Sasuke naquele momento graças à presença do Jugo. Mas é só isso mesmo. E bom, esses foram alguns retcons de Naruto e eu espero que tenham gostado do conteúdo. É claro que Naruto tem muito mais retcon do que só isso e todos que eu falei aqui praticamente são de reinscrição. Mas bom, espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal para mais conteúdo, deixe aí seu comentário e mande esse vídeo para alguém que não sabia sobre retcon, beleza? Rapaziada, quem não souber de retcon aí no chat, já vai clicando no vídeo. Bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo. É o tipo de vídeo aqui que eu realmente vou ficar mais calado, porque fala um pouquinho de termo técnico. A história de Naruto é algo que eu não me lembro direito, sinceramente. Fica bem nublado na minha mente, né? Mas é um vídeo ótimo. É um vídeo que me faz sentir um pouquinho mais inteligente depois que eu termino, sabe? Um pouquinho mais estudioso. Mesmo sabendo que eu vou esquecer isso amanhã assim que acordar. Mas o analista manda muito, velho. É um cara super inteligente. E tem um vídeo ótimo, né? Tem um vídeo muito ótimo. A edição dele é muito boa. Dá pra entender tudo o que ele fala. Quer dizer, tudo não, né? Porque eu sou meio burrinho. Mas dá pra entender a essência de tudo que ele fala, né? Eu tento sempre jogar pro que eu tô tentando... alguma comparação que eu consiga comparar pra tentar entender. Mas é uma didática muito boa que ele tem.